Mas ó, vamos começar falando, Felipão, de uma questão que mostrou uma dicotomia bastante forte entre o pensamento de dois técnicos bastante famosos, internacionais, né? Um Guardiola e o outro Maurício Pochettino. O Guardiola foi num evento recentemente defendendo a Palestina, né? E bastante corajoso, né? Porque muita gente que defende a Palestina nessa guerra que tem acontecido é colocada muitas vezes como antissemita, o que é uma burrice sem tamanho, né, cara? Assim, você defender a vida, você tá sendo antissemita, não faz o menor sentido. E aí, assim, o perguntado sobre isso, Felipe, o técnico argentino Maurício Pochettino deu uma resposta pra lá de... Acho que o cara estudou com o Thiago Leifert aqui. Vamos entender aqui o que ele falou, e aí depois a gente vai ouvir o que o Guardiola falou. Tá em inglês, eu vou tentar traduzir pra vocês. Tem aqui uma tradução em espanhol, mas enfim, eu acho que eu vou pausando e a gente vai falando sobre isso. Eu não consegui achar isso em tradução em português, tá? Deixa eu ver se o áudio tá no ponto. Cadê? Aqui. Vamos que vamos. Tim Weah was asked last month about the World Cup ticket prices and he felt alguém foi perguntado, Tim Weah, não sei quem é, foi consultado mês passado sobre... o Jorge Weah, mas eu não sei, ele fala Tim, não sei quem é esse cara, enfim. Foi consultado mês passado sobre o preço das entradas, os bilhetes, né, os ingressos para a Copa do Mundo. E ele comentou que era muito caro. Aí ele fala, em primeiro lugar, eu creio que o jogador não tem que falar só sobre o que acontece no campo, tem que falar sobre futebol. Não fora. Não é o dever dele avaliar o preço dos ingressos. E o meu trabalho, o meu dever é preparar o time. E a seleção dos Estados Unidos. A melhor maneira para eles renderem. Nós não somos políticos. Nós somos pessoas do esporte. Só podemos falar do nosso trabalho. Eu creio que a FIFA é alguém que toma alguma decisão, eles sabem por quê e eles têm a responsabilidade de explicar por quê. Essa é a postura do Maurício Pochettino, tipo, dizendo assim, jogador de futebol tem que jogar. É o shut up and dribble, que ficou muito famoso nos Estados Unidos, né? Cala a boca e dribla. Jogador não tem que falar de política, isso não é dever, não é meu dever, nós somos o futebol e temos que falar somente de futebol. Cara, primeiro que é uma subserviência gigante, ele que está nos Estados Unidos, né, e que está organizando a Copa, é uma subserviência do caramba a tudo que está acontecendo por lá e, claro, aos desmandos da FIFA nos Estados Unidos, né, porque a FIFA... Por exemplo, proíbe a Rússia de participar de Copa do Mundo porque invadiu a Ucrânia, mas os Estados Unidos que invadiu a Venezuela, tudo bem. Israel que invadiu a Palestina, tudo bem. Então, mas não é dever do Maurício Pochettino falar sobre isso e mais. Beleza, ele não querer falar, todo mundo tem a escolha de falar sobre o que quiser. Mas o cara ainda tem que dizer o que o jogador fala ou deixa de falar. É uma loucura. Pra mim é uma loucura. Enfim, aí na outra ponta, Felipe, temos o Guardiola com um discurso completamente diferente, que diz o seguinte, não é sobre o mesmo assunto, tá? Mas é sobre política. Ele comenta o seguinte: todas as tecnologias, os avanços que nós tivemos nos últimos tempos, a humanidade está melhor do que nunca em termos de possibilidades. Nós podemos alcançar a Lua, a gente pode fazer tudo. Mas ainda a gente está matando os outros pelo quê? Pelo quê?
So when I see the images, I see Quando eu vejo essas imagens, quando eu vejo as the imagens, images, I'm sorry, it hurts. desculpa, machuca. It hurts to me. Me machuca muito. That's why in every position, E é por isso que em qualquer posição a gente tem que falar sobre isso. Qualquer posição que a gente esteja na sociedade. I can help speaking up to be a better society. A gente ajuda falando para tornar uma sociedade melhor. No, I'm not. I want to change anything. Eu não quero mudar nada, mas eu But I tento. try. I will be there Eu vou estar lá all the time. todo o tempo. It's for my kids, for Isso é pelos meus filhos, pela minha Families, for you, família, for isso é you. para você, para todos for your vocês, families as well. para sua família também. Now with all Ou seja, Caralho. é inacreditável, né, cara? Como uma coisa tão simples, velho. E aí você vê na outra ponta. E engraçado, né, cara? Assim, é claro que a nacionalidade de ninguém diz sobre aquilo que a pessoa pensa. Porque se fosse assim, a Argentina não tinha eleito o Milei. Mas argentinos costumam ser muito mais letrados, muito mais conscientes socialmente do que vários Basta ver as países. Né? bibliotecas, né? que tem em Buenos Aires. Exatamente. E aí, Mais que assim, no Brasil. muito me surpreende o Maurício Pochettino como um argentino dizendo uma atrocidade dessas. E o Guardiola, cara, que um catalão, né? Se colocando na situação que ele se coloca e assim, que ele não precisava, mas ele se coloca, cara. E dizendo que, cara, tudo é sobre política, as coisas a gente precisa falar, nós que temos voz, nós precisamos falar para ajudar a construir uma sociedade melhor. Enquanto o Pochettino tá, não, a gente só tem que falar de futebol e esse jogador tá errado em falar do preço dos ingressos tão caros, tem que calar a boca e jogar, que é o trabalho dele. É isso, né, Felipe? É como se eu tivesse visto aqui o Pochettino é a figura do Thiago Leifert e o Guardiola é o Juca Kfouri, assim. Eu acho que essa é a diferença. Pra quem não lembra do contexto, né, dessa questão do Thiago, é quando ele escreveu o texto na revista De Kill? de Kill, né? É, acho que falando que criticando até o Sócrates e tal. Enfim, dizendo que futebol e política não se misturam. não se misturam, né? É. Porque o Thiago vê o futebol sob a ótica do entretenimento, né? E futebol E jamais... fazendo justiça, tá? Fazendo justiça aqui. Passou-se muitos anos essa entrevista. Eu não sei se ele ainda pensa dessa forma. Espero Eu que não, gostaria de conversar com ele hoje para saber se ele pensa dessa forma ainda. Eu adoraria saber que ele mudou, que ele ampliou o pensamento e tal. Porque também é meio sacanagem pegar um pensamento do cara de anos atrás, mas é como ele nunca voltou a falar sobre o assunto, a gente pressupõe que ele ainda pensa igual, né? É, exatamente. espero que tenha mudado, porque futebol jamais será só futebol. Futebol é um agente político também, Sem de dúvida. transformação, de inclusão, de também separação, de tudo, cara. Futebol é um reflexo da sociedade e a gente vê aí dois treinadores, um dos maiores da história, que é Pep Guardiola, gigantesco, o seu currículo fala por si só, os seus times falam por si só. E o outro, Maurício Pochettino, que é um técnico que teve até uma fase boa em times da Europa, chegou à final da Champions League com o Tottenham e tudo mais. Treinou o PSG com Messi, Mbappé e Neymar e não conseguiu ir bem. Mas assim, a opinião dos dois ali é uma opinião que é reverberada por muitos, né, cara? Por muitos. Que o futebol ele não fica fora dessa polarização. E a gente vê, por exemplo, às vezes no nosso próprio chat... em comentários nos nossos vídeos ou em outras questões, você vê as pessoas, lá vem falar de política. Cara, futebol, ele é político sim. Ele é político sim. E sempre vai ser, e sempre será. A Copa do Mundo é um evento político. A Copa do Mundo é um evento político. Eu acho do caralho quando um técnico como o Guardiola, com o poder que ele tem, com o alcance que ele tem, com o tamanho que ele tem, e toca em temas profundos da sociedade, em lacunas humanas, cara, porra, é foda demais, cara. Os jogadores deveriam entender. Óbvio que eu não tô aqui cobrando que os jogadores se posicionem. Não, mas não é seria isso. muito bom. Seria Seria muito muito bom se os atletas entendessem o seu próprio tamanho, se um Cristiano Ronaldo da vida, se um Messi, se um próprio Neymar, esses grandes agentes do esporte, do futebol, como a gente está falando aqui, entendessem o seu tamanho, até onde a sua palavra chega, cara, e usassem ela para tocar em temas
como esse que o Guardiola toca, por exemplo, sobre a questão da Palestina, sobre desigualdade, sobre a pobreza, sobre a fome. Porra, seria do caralho, velho. Poderia mudar isso aqui, mas mudando isso aqui já impactaria a vida de milhões e milhões de pessoas. Então, cara, acho que falta também um pouco de discernimento dos caras, sair um pouco da bolha. Eu sei que para muitos é comprar uma briga que às vezes pode ser cansativa e tudo mais, mas no final vai valer a pena, cara. Vai valer a pena. E a gente vê ao longo da história exemplos de esportistas que compraram essa briga e são tratados aí como grandes heróis de nações e do próprio esporte. Então, se fosse jogador de futebol, se tivesse o tamanho que esses caras têm, com certeza eu tocaria nesses temas, porque principalmente os jogadores... Mas aí imagina você toca no tema... Os caras vêm de baixo, velho. Mas imagina você toca no tema... Dessa sociedade. Você toca no tema e aí o seu técnico vem dizer que você tem que calar a boca e jogar, que o seu papel não é esse. Mano, eu mandaria ele se fuder, velho. É isso. Vai tomar no seu cu. Velho. É isso. Porra, eu vim da favela, irmão. Eu vim do Brasil, tá ligado? Eu passei fome. E os caras, quando chegam lá... A gente teve essa discussão, né, com o Felipe Solari, com o André Vasco, quando eles foram. Os caras chegam nessa casta que é uma porcentagem bem pequena, né? Falando aqui de Brasil, quando o cara chega num Flamengo, num Palmeiras, num Corinthians, no São Paulo, o cara, ganha muito dinheiro, aí ele acha que ele faz parte daquela elite que hoje ele pertence. Só que, na verdade, ele não faz. E o cara, muitos às vezes esquecem da sua raiz, esquecem do que passaram, sabe? Dos amigos que ficaram. Então, cara, se eu fosse um esportista, assim, tivesse um tamanho, a minha voz fosse muito ouvida, eu usaria ela pra lutar contra essa desigualdade que assola o mundo, assim. Acho que o Guardiola é um cara diferente também, justamente pelo que ele pensa e pelo que ele defende, velho. É isso.